dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, estou de volta e o grilo da consciência está apitando aqui no meu ouvido, mas já consegui arrumar. Então, estou de volta quinta-feira, finalmente, né? Nem deu para sentir saudade, vocês estavam muito bem acompanhados com o Panunzi, com a Carla Bene nessa semana. E hoje a gente volta nessa quinta-feira com um programa muito especial, porque a gente vai falar dele, do nosso anarcocapitalista emo, do Javier Milei, porque hoje tem estreia aqui no ICL, estreia do nosso documentário Vai pra Argentina, Carajo. Então, vamos fazer um especialzão de Milei, a ascensão, a queda de Milei. Vamos falar aí tudinho para vocês, mas sem dar spoiler do documentário. Aqui a gente vai falar mais dessa trajetória, né, que foi pintada em relação ao Milei, da ascensão, de todo mundo enaltecendo Milei, inclusive na mídia, e depois a derrocada. Um aquecimento aqui, um esquenta cineminha ICL. Para você não ficar de fora, já vou chamar vocês aqui para se inscreverem no nosso link iclmercado.com.br ou clicar no QR Code para ficar já por dentro, né? Receber o ingresso para assistir o filme hoje. E vocês já ficam aí preparados nesse esquenta que começa agora no Mercado Investimentos. Mas antes, só vamos dar uma passadinha na nossa agenda para ver aí o que tem de indicador saindo, quem fala, quem não fala, porque hoje às 5 horas da manhã no Brasil saiu o IPC-FIP da primeira quadricemana de outubro e a GV também divulgou o seu IPCS, né, que também é semanal, assim como o IPC-FIP da primeira quadricemana de outubro. Hoje tem IPCA, dado importantíssimo, mas vai ficar para amanhã, já que nosso especial hoje é da Argentina. 9h30 da manhã tem Jerome Powell, que discursa na abertura de um evento do Banco Central dos Estados Unidos sobre bancos comunitários. 9h30 já falou e todo mundo sabe, né? Principalmente nesse momento de indecisão, de incerteza em relação aos juros. A ata do Banco Central acabou mostrando, né, do Banco Central dos Estados Unidos, aqui no caso, acabou mostrando essa direção de sim, deve continuar cortando os juros, mas ainda existe uma cautela, ainda existe um pouco de incerteza. E aí qualquer fala de presidentes, dirigentes e diretores do Banco Central dos Estados Unidos acaba ganhando um destaque, uma notoriedade e até o holofote. E aqui não seria diferente, afinal a gente está falando do presidente do Banco Central de lá, o Jerome Powell. Mas vamos já passar para o próximo quadro, porque tem bastante coisa hoje na agenda. Tem o pedido de auxílio-desemprego até dia 4/10 e aqueles continuados também, mas claro que o que ganha mais destaque é a primeira parte, que são os pedidos de auxílio-desemprego. A Michelle Baumann, que também vota no Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, também participou de um evento institucional hoje. E o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, também participou dessa mesma conferência aí com Michelle Baumann. Mas não para por aí, porque hoje a agenda está extensa, tem pelo menos aí mais alguns quadrinhos para a gente ver o que tem de indicador, de fala de secretários, presidentes e economistas-chefes, porque é a vez do economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, participar de uma discussão ao meio-dia. Então, daqui a pouquinho, ele participa de uma associação, numa discussão numa associação irlandesa. E às 13h45, o presidente do Fed de Minneapolis, que não tem poder de voto, mas o Michael Barr, que vota, também participam de um evento do Clube Econômico de Minnesota. E aí a gente começa a perceber que a agenda está bem tomada por discursos mesmo de dirigentes do Fed. Isso porque tá todo mundo com o radar voltado para essas falas, já que isso está muito em voga, está muito na discussão, porque vem mexendo com os juros no mundo todo. A gente ainda tem mais um quadro aí para passar para vocês. Quem fala também é a Michelle Baumann mais tarde, né? Hoje ela vai participar de várias coisas. A agenda da Michelle Baumann está cheia. Ela vai participar de um discurso de encerramento num evento institucional. A PepsiCo vai divulgar balanço hoje. E a gente ainda tem reunião do Eurogrupo e na Coreia
os mercados financeiros estão fechados. Então, um dia que a agenda realmente foi tomada por dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos e o IPCA aqui no Brasil deve ficar muito no radar, até porque a discussão de juros perpassa pela inflação. E a gente traz amanhã para vocês esses principais aspectos do que estão pressionando o nosso bolso, que itens que ficaram mais caros, o que deu uma aliviada e quais são os vilões aí do mês de setembro, né? Outubro tá começando. Gente, eu tô assim de saúde porque acabei de voltar, né? Tava tomando um remédio. Eu vou até falar da Argentina e eu vou usar o meu exemplo de exemplo aqui, quando a gente for falar da Argentina. Nem vou dar spoiler por enquanto. Vamos falar um pouquinho do fechamento da nossa bolsa, porque ontem a gente teve um dia de respiro, né, que até teve uma recuperação da nossa bolsa, não por motivos muito específicos, foram motivos mais generalizados. Claro que veio aí um otimismo de Nova York, um sopro de otimismo de Nova York com uma recuperação dos mercados por lá, principalmente com a expectativa dessa continuidade da queda dos juros dos Estados Unidos. Então, acabei dando um spoilerzinho, né? A gente falou aí que a ata saiu e continua apontando para essa continuidade da queda da taxa de juros, mas ainda tem um pouco de incerteza. Só que só essa sinalização de continuidade na queda já foi suficiente para trazer esse otimismo de Nova York aqui para o Brasil e para países emergentes de forma geral. Agora, tem um outro ponto que a gente precisa falar aqui. A nossa bolsa ela caiu por vários dias, né? Outubro não tem sido um mês muito bom nesse começo, pelo menos de mês. Setembro foi um mês mais positivo, a bolsa subiu bastante e agora a gente começa a sofrer aqueles ajustes. Então a bolsa começa, né, a ter algum respiro ali, na verdade alguma queda, teve aquele ajuste porque subiu demais, então as pessoas vendem os ativos e agora a bolsa tinha caído por alguns dias consecutivos e volta a se recuperar. Então não teve um motivo específico que impulsionou a nossa bolsa ontem, até porque a gente sabe que o mercado é muito fiscalista e está olhando para a questão do fiscal, do ajuste das contas, do déficit, de onde vai tirar os 17 bilhões. Então o mercado está muito olhando para isso, só que não foi o suficiente para derrubar a bolsa ontem, justamente porque a bolsa vinha de quedas consecutivas. Então foi um dia mais de ajuste técnico, que a gente fala, não teve um motivo específico para impulsionar além dos ventos de Nova York, mas sim esse ajuste mais técnico, essa volta, esse respiro depois da bolsa cair por alguns dias. Então esse foi o movimento que mais direcionou, né? Não teve um condutor específico, mas sim essa volta para patamares aí dos 142 mil pontos. O dólar fechou em queda de R$ 5,34, e a gente teve ali um impulso vindo de Vale, mesmo ali o petróleo, né, tendo uma alta, a Petrobras não contribuiu tanto para esse 0,56%, o impulso veio mesmo de ações como a Vale e alguns bancos, mas de forma mais generalizada mesmo, sem condutores específicos, apesar do cenário político estar muito na centralidade também. Agora a gente pega um avião e vai para a Argentina, segurem o doce de leite, porque a gente vai falar sobre Javier Milei, afinal hoje a gente tem estreia, já falei aqui para vocês, e a gente preparou um especial para vocês, para contar essa história todinha de Argentina e a Javier Milei, que vinha sendo exaltado, né? Para quem não lembra, o Javier Milei aqui no Brasil, ele vinha sendo exaltado tanto por notícias, né, por veículos de comunicação, veículos hegemônicos, como pelo mercado financeiro e outros entes políticos também. Então a gente tem Armínio Fraga, né, falando. Armínio Fraga, eu falei até esses dias no Instagram, alguém veio mostrar para mim. Ah, Débora, lembrei de você, porque eu vi, né, que no final do ano já começaram a descongelar a Simone, com Então é Natal, a Mariah Carey, o Roberto Carlos. E eu brinco que quando vai chegando perto do período eleitoral, ou quando a gente tem questões fiscais à vista, eles começam a descongelar algumas pessoas também na Faria Lima. O Armínio Fraga, o Gustavo Loyola, então começam a descongelar pessoas que estavam lá no congelador e elas voltam a falar algumas besteiras por aí. Armínio Fraga já tinha falado em relação ao salário mínimo,
né, do congelamento do salário mínimo ou de não reajustar ali as aposentadorias, sempre vem com esse discurso muito voltado para a classe trabalhadora, mas aqui Armínio Fraga estava falando de outra pessoa, não era do salário mínimo. Ele estava falando do Javier Milei como exemplo, né? Então, que o Javier Milei diminuiu a inflação da Argentina, que ele conseguiu ali diminuir a inflação argentina, e não só isso, que aqui no Brasil a gente estaria brincando com fogo, fazendo uma comparação entre a Argentina de Milei e o nosso Brasil. Só que tem uma questão na Argentina do Milei. E aqui que eu queria chegar, que eu falei do meu xarope para tosse. Eu estava com uma tosse horrorosa, por isso que eu fiquei fora aqui todos esses dias. E aí o médico me passou um xarope para tosse. Um xarope para tosse que me derrubava à noite. Então eu não tossia porque eu estava o quê? Dormindo. Então se você dorme, você não tosse. A história da Argentina é muito parecida com isso. A Argentina ela estava com uma inflação galopante, uma inflação ali que vinha subindo mês após mês e ano após ano. O que Javier Milei fez? Javier Milei passou a motosserra na economia argentina, ele cortou gasto, cortou ministério, cortou tudo que ele pôde, cortou benefícios, colocou ali os aposentados em uma situação muito ruim, cortou o dinheiro do Ministério da Ciência lá, ele passou a motosserra onde ele pôde. E com isso, ele vai também tirando a demanda da Argentina. Então é como se ele cortasse junto com tudo a cabeça da Argentina que estava com dor de cabeça. Por isso que eu falei que era uma analogia parecida. A Argentina tinha ali a dor de cabeça que era a inflação. Milei passa a motosserra e corta a cabeça fora. O que acontece? Não tem mais dor de cabeça porque não tem mais cabeça. Então, é por aí que aconteceu, né, a situação da Argentina. Ele começa a suprimir tanto a demanda, jogar os argentinos para a pobreza, acaba achatando também os ganhos, colocando as pessoas, os trabalhadores, aposentados em uma situação muito ruim, suprime a demanda, ninguém consegue consumir nada, porque apesar de tudo, né, da Argentina estar com uma inflação em queda, o poder de compra ainda é muito ruim. Uma cesta básica completa na Argentina consome mais de 100% do salário mínimo. Se a gente considerar só alimentar, não, mas a completa consome mais de 100%. Imagina para você viver na Argentina ali com transporte, outras coisas que são consideradas nessa cesta, você gastar mais de 100% do salário. Então é um custo de vida muito difícil para acompanhar. E você jogando na pobreza, você tirando esse poder de compra, você diminui também a demanda que poderia estar pressionando de alguma forma a inflação. Então é como se ele matasse a economia, porque junto ele mata a inflação. Só que aí para Armínio Fraga, pode voltar aqui o print, isso seria um exemplo a ser tomado. Mas não foi só Armínio Fraga que falou sobre isso, né? A gente tem outras pessoas que falam desse experimento neoliberal, desse experimento de Javier Milei na Argentina como se ele fosse muito exitoso, e a gente vai ver daqui a pouco que ele não é. Então já vamos até passar para o nosso próximo print aqui, né, para a nossa próxima notícia, que é uma pessoa que agora, né, tá até aparecendo aí falando de Coca-Cola, né, falando que se o dia que o metanol estiver impactando a Coca-Cola eu vou me preocupar, porque por enquanto não me preocupo, né, sendo que tem pessoas aqui no governo do estado de São Paulo morrendo por intoxicação, ou quando não estão morrendo estão internados em UTI ou sem visão, né? Então Tarcísio de Freitas, ele mesmo defendeu um estado mais enxuto próximo ao governo, né, do próximo governo, e citou o exemplo de Milei. Então aqui a gente vê, né, um Tarcísio já tentando mostrar ali, né, o que ele pretende, caso venha a ser candidato à presidência, o que ele pretende fazer com o Brasil, que é justamente o exemplo do Milei. E a gente tem um videozinho do governador falando sobre isso, não é só a notícia, mas um vídeo que a gente separou para vocês. Vamos passar e daqui a pouco eu comento tudo isso. E aí alguém vai ter que chegar e tomar medidas impopulares para colocar o Brasil no rumo certo. O Milei fez isso com muita propriedade na Argentina. Ele comunicou que ia tomar medidas duras na campanha, no discurso de posse, está tomando medidas duras. Se você me perguntar, seria possível cortar 5% do PIB de despesa do Estado num ano? Eu diria, é impossível. E ele fez. A consequência disso, a inflação está caindo, o fluxo de capital aumentou, ele tem um probleminha ainda com o câmbio, né, e está chegando a eleição, então ele tem uma eleição de meio de mandato lá que é um pouco complexa.
né? E aí ele vai ter que pensar quando mexer com essa questão de câmbio, né? Um câmbio um pouquinho mais apreciado do que devia estar. Mas ele está indo bem. Está fazendo as reformas que são necessárias. Aí está começando a querer tirar a cabeça do buraco, está começando a querer crescer. A inflação foi lá para baixo. Ou seja, se ele está fazendo isso numa situação muito mais complexa e está mostrando que é possível, por que a gente não vai fazer a mesma coisa? Milei tem só um probleminha com o câmbio. Um probleminha que custou quase todas as reservas da Argentina, a gente vai ver daqui a pouco. Um probleminha pequeno, né? Está começando a tirar a cabeça do buraco. Bom, aqui Tarcísio mostra, né, que projeto que ele quer trazer para o Brasil, caso ele venha aí ser candidato. E isso é muito bem recebido por quem? Pelo mercado financeiro, porque o mercado financeiro, mesmo com os recuos de Milei, continua ali exaltando o presidente da Argentina, porque aquela notícia do Armínio Fraga não é antiga, aquela notícia é nova, mas teve outra pessoa que falou também sobre o Milei, que foi o Stuhlberger, né, que é um gestor famoso de um fundo, de uma asset, uma gestora de recurso bastante famosa aqui no Brasil, e ele também fala sobre esse experimento da Argentina e que isso deveria ser levado de exemplo, inclusive cito o Tarcísio, eu vou colocar aqui para vocês na tela também acompanharem. Tarcísio tem falado sobre diminuição de gastos como um mini Milei, disse em referência ao presidente argentino Javier Milei em evento do Safra. E aqui ele fala essa notícia, até parece que está um pouco perdida, mas justamente nessa tentativa do mercado financeiro em flertar com o Tarcísio, que não é de hoje que começa a acontecer. Então a gente vê um Tarcísio, né, já se posicionando ao lado do mercado financeiro, né, tentando ganhar esse apoio, e um apoio vindo desse mercado financeiro como se ele fosse essa salvação, assim como foi pintado o Javier Milei na Argentina. Só que a lua de mel por lá durou muito pouco, né? A lua de mel na Argentina durou o quê? Um pouco mais de um ano, porque sim, a inflação caiu, e justamente pelos motivos que eu já expliquei aqui, não só essa demanda super deprimida que está acontecendo lá, mas outras questões que também levaram a essa inflação. Então, aquela coisa também, né? Ah, mas ele conseguiu diminuir ali o déficit, mas a custo do quê? Né? Passando também a sua motosserra em tudo, cortando tudo e não deixando mais nada, jogando as pessoas para a pobreza. Então, assim, é fácil você conseguir entregar qualquer coisa, né? Você precisa de uma economia que também gire, porque senão a coisa fica sem sentido. E aí esses efeitos, depois desse experimento do Milei, começam a aparecer. Então, a gente tem aí, né, o PIB que começa a cair, né? A gente tem uma queda no segundo trimestre e um Milei que já estava pressionado, agora mais pressionado ainda, não só pelas questões políticas envolvendo ali pessoas do seu governo que estariam envolvidas em escândalos, mas agora a pressão também é econômica, porque começa a cair o PIB, começam a aparecer esses problemas, esses probleminhas que o Tarcísio falou de câmbio começam a aparecer aqui. Então a gente tem um PIB em queda, e aí o Milei, o que ele começa a fazer quando essa pressão começa a aumentar, essa pressão popular que mostrou a primeira derrota dele ali nas avaliações, né, eleitorais. A gente até tem aí, né, a derrota dele na principal província afeta a economia e complica a governabilidade. Por quê? A economia já não estava indo muito bem. E aí ele começa a ver que o cenário está piorando, né? Problemas cambiais que são muito maiores do que um probleminha. Você tem, né, essa economia que não andou, né, não engrenou, ele pôde passar a motosserra em tudo, tentou fazer as reformas. É aquela coisa que a gente sempre brinca na economia como se existisse uma fada da confiança. Existe um mito que se você cumprir com todas as reformas ali colocadas pelo neoliberalismo, vem uma fada da confiança e acaba depositando ali, né, essa mágica, e a economia em tese rodaria. Eu nunca vi a fada chegar, eu nunca vi a mágica acontecer, mas existe toda essa mitologia. Então a cartilha é sempre a mesma, você tem que seguir ali o passo a passo das reformas. E aí Milei corta aqui,
faz uma reforma ali, como se essa fada fosse chegar, como se o investimento fosse chegar, como se a economia fosse acontecer por mágica. Só que não é mágica, né? Você precisa ter uma demanda que você vislumbra para frente. Você precisa ter poder de compra para que essa demanda aconteça, né? Porque senão não tem indústria, senão não dissolve estoque, senão não tem consumo. Então precisa, né, ter uma demanda que você olhe para frente e enxergue. Só que na Argentina isso não está acontecendo pelas questões próprias das reformas do Milei que foram na direção contrária. E aí o que o Milei faz? Né? Depois de estar pressionado, depois de estar ali na parede e com avaliações cada vez piores e essa derrota na principal província, ele começa a falar no quê? Em gastar. Então ele que passou a motosserra e tentou enxugar tudo com austeridade fiscal, começa a ter aquele movimento que a gente viu inclusive acontecer aqui no Brasil. Paulo Guedes fez a mesma coisa. Paulo Guedes teve toda aquela questão de austeridade, né, não gastava, chegou perto da eleição, começou a gastar, né, virou ali uma pessoa heterodoxa, começou a pensar de outra forma, né, começou a ver um papel do Estado importante, começou a gastar na véspera da eleição para tentar impulsionar essa demanda, para tentar impulsionar essa economia para salvar a pele, mas não conseguiu, ainda bem. E é o que Milei está começando a fazer lá. A Milei começa a gastar, então assim, diante de um PIB em queda, Milei está querendo gastar. Então ele começa a anunciar aumento de gasto para 2026, tenta ali aumentar, elevar despesas com saúde, com educação, com aposentadoria, que foi tudo que ele achatou todos esses tempos. Então ele começa a tentar fazer uma política ao contrário, às avessas do que ele vem fazendo para tentar salvar a sua pele também. É engraçado que quando a água bate na bunda, né, aí ninguém é mais neoliberal. Aí as pessoas, aí tem que gastar mesmo, tem que colocar dinheiro na saúde, na educação, tem que colocar dinheiro na mão dos aposentados, porque isso gera ali efeito multiplicador. Se você coloca dinheiro na mão ou reajusta, por exemplo, uma aposentadoria acima da inflação ou dá poder de compra para aquela pessoa, ela vai gastar. E isso vai gerar um impacto, um ciclo multiplicador, porque ela não guarda o que ela ganha, ela gasta tudo o que ela ganha. E aí você faz um efeito que vai se multiplicando, porque essa pessoa gasta no comércio, o comércio começa a ter uma renda maior, o comércio vai comprar mais coisas, a pessoa que trabalha no comércio também vai ter uma renda maior e isso vai se multiplicando. A gente chama isso de efeito multiplicador. Quando você corta tudo isso, esse efeito não acontece na economia. Mas parece que quando a situação aperta, aí você muda os rumos e tenta e inclusive contra o que elegeu, né? Porque o que elegeu foi justamente toda essa pompa de motosserra do Milei. E aí a gente vê, né, que depois de tudo isso, né, depois de não dar certo, agora também, né, a Argentina ela vai se aprofundando, porque primeiro ali tem a questão de crescimento que é afetada, porque os primeiros trimestres até a gente tem um crescimento do PIB, mas porque vem de uma base muito ruim. Né, vinha de uma base muito baixa, até uma questão estatística ali. Quando você começa a ter os efeitos da própria política econômica, aí você começa a ver essa queda acontecer de novo e aprofundar. E outras questões que acabaram levando, inclusive, Milei pedir socorro, né? Então Milei foi ali aos Estados Unidos, né? Pediu socorro para Donald Trump, foi para Nova York, passou um papelão lá, né? Ele até imprimiu, a gente tem esse VT, né, dele com o tweet impresso, foi um papelão, foi constrangedor, inclusive, mas Milei foi aos Estados Unidos pedir socorro para o Donald Trump e não só isso. Né, tentou ali pedir dinheiro para a FMI e para outros órgãos, para outros bancos, para tentar salvar a Argentina dessa derrocada que vem justamente dessas consequências dos seus próprios atos, né, e das suas próprias políticas econômicas. Então a gente tem esse VTzinho, a gente vai passar para vocês e eu volto para explicar esse ato final do tango do Milei. Are you going to help bail out Argentina, Mr. President?
Well, we're going to help them. I don't think they need a bailout. He's done a fantastic job. If you look at where they were when he first ran for office and where they are now, Scott, I would say that it's pretty amazing the job he's done. Milei vai pedir socorro com um tweet impresso e aí ele recebe acho que não precisa ajudar, né? Eles estão muito bem, obrigada. Então ele vai esse pedido de socorro e a gente começa a ver, né, que essas tentativas, porque quando você precisa pedir um socorro, quando você vai ali a um banco e pede um novo empréstimo, isso tira também a credibilidade das políticas econômicas, porque mostra que não está dando o efeito que se esperava. E isso gera o quê? Incerteza. O mercado não gosta de incerteza, o mercado não gosta de não ter previsibilidade. E o que acontece quando você vai ali pedir socorro para um Donald Trump ou para algum banco internacional? Você mostra que você está no sufoco. Então, o que começa a acontecer? Né? Na expectativa dessa piora, né, que pode nem ter acontecido ainda, você tem aí, deram um zoom aí na carinha derretida do Milei depois de tomar o fora do Donald Trump, né? Foi bastante, esse tweet aí, não dá. Mas, o que a gente começa a ter? Justamente essa quebra da confiança. E aí, né, a fada passou bem longe, aí a fada já estava lá em Nárnia, não sei, lá num reino do Senhor, algum lugar a fada tá, mas a fada não está na Argentina. E aí a gente começa a ver os efeitos no mercado financeiro também. Porque não é só ali na economia real, né, que vinha já mostrando sinais de fraqueza e fragilidade, mas a Bolsa também. Porque a Bolsa Argentina teve até um momento no fim do ano passado que ela começou a ter algum respiro na expectativa que as coisas melhorassem. Sempre lembrando que o tempo da Bolsa é diferente. A Bolsa acontece na expectativa. Então existiu uma expectativa no fim do ano passado que a situação da Argentina ia melhorar. E nessa expectativa a Bolsa subiu. Eu vou colocar um gráfico até para explicar um ponto bem curioso para vocês, que aconteceu no fim do ano passado. Porque no fim do ano passado, a Bolsa Argentina dá essa esticada nessa expectativa, nessa esperança de que a situação iria melhorar. Só que aqui no Brasil, a gente tem a situação inversa, né? Porque no fim do ano passado também aconteceu aquela decepção do mercado com o pacote fiscal, com os ajustes fiscais. E a gente tem uma queda da nossa Bolsa. E naquele momento, todo mundo falava, porque olha só como a Argentina é exemplo, a Argentina vai muito bem, a Bolsa está subindo, como se a Bolsa refletisse vida real e a gente sabe que não é. Mas aqui a gente tinha essa narrativa acontecendo, essa historinha sendo contada. Inclusive naqueles jornais, aqueles gestores, naquela época já falavam do sucesso que Javier Milei poderia estar atingindo porque a Bolsa estava subindo. Acontece que aí a gente começa a ter os efeitos econômicos não só ocorrendo, mas também a Argentina tendo esses problemas cambiais, né? Essa questão do peso muito desvalorizado. Você tem a questão também dos socorros, né, acontecendo. E aí a Bolsa Argentina derrete. E a nossa Bolsa vem em um momento de ascensão, inclusive recuperando parte das perdas do ano passado, mas não só isso, renovando recordes, porque karma is a bitch. E aí a gente tem a nossa Bolsa agora subindo 17% e a Bolsa Argentina só esse ano, que a gente está olhando, eu peguei o finzinho do ano passado para vocês verem esse movimento de inversão. Mas quando a gente fala aqui da queda, a gente está olhando só 2025. A nossa Bolsa subindo 17% e a da Argentina afundando quase 34%. Mostrando que existe toda uma preocupação e uma expectativa de piora lá na Argentina. Então, parece que, apesar de você ter, né, essa ascensão e essa quase uma veneração ao Milei, tanto no mercado como se ele fosse um exemplo a ser seguido desse laboratório, parece que isso não se concretizou. E agora está mostrando realmente os efeitos. E você quer saber mais sobre isso? Quer ficar mais por dentro? Porque aqui eu tive que fazer um apanhadão de meia hora. Então você se inscreve, não se esquece, clmercado.com.br ou o QR Code aqui no cantinho para assistir o nosso documentário que vai estrear hoje às 8 horas da noite. O Vai para Argentina Carajo, porque lá a gente vai contar essa história com detalhes, né, com maiores vivências. Aqui tem até esse estudo
que mostra que as bolsas todas tiveram bolsas ruins, né? Mas a Argentina, ela está ali no fundo do poço, né? O poço sem fundo ainda tinha fundo, né? Porque o Merval está no pior desempenho. Até aqui ela tinha caído 30%, mas agora ela já caiu até um pouquinho mais, né? Então, mesmo entre as bolsas ruins, né, em dólar, inclusive, ela se desvaloriza quase 50%. Então, aqui mostra esse retrato da Argentina, que não é o que estavam pintando lá no começo. Parece que o laboratório não deu certo, deu alguma coisa errada, misturaram alguma coisa que não deu muito bom. Mas aí vocês vão saber mais disso e de todos os detalhes, inclusive vivências, entrevistas, no nosso documentário que estreia hoje. É gratuito, mas para vocês assistirem, precisa pegar o ingresso no link aqui embaixo. Então é isso, amanhã estou de volta para contar para você o que mexe com o seu bolso, porque é dia de comentar a inflação. E agora eu vou entregar para os nossos vizinhos de cima. Cheguei viva e com voz no fim do programa, estou muito feliz por isso. Então deixo vocês agora em mais do que excelente companhia com a Roberta e o Guga Noblat. E a gente volta amanhã. Um beijão e até lá, pessoal. Hoje chegou o grande dia da premiere global do nosso novo documentário Vai Pra Argentina. Vai acontecer às 8 horas da noite. Você vai ver uma das verdades mais importantes reveladas. Vocês vão ver uma fake news cair diante dos olhos de vocês. Até de noite. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.